Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Obrigada, meus queridos, por vocês estarem aqui assistindo a mais um vídeo do meu canal. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, por favor, ok? Obrigado. Bem, meus queridos, vamos dar continuidade à explicação da história de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra, para tirar o peso de culpa das costas de muitas pessoas que são atormentadas por essas histórias, que na verdade é uma parábola, não é uma história real. Mas, antes de tudo, precisamos entender a simbologia sobre o que é pecado. Também precisamos entender o que significa quando a Bíblia fala sobre nossos desejos e sobre a morte. Como é bom ter coisas boas, não é, meus queridos? A vida é cheia de coisas boas que queremos desfrutar. Cada dia temos desejos por mais coisas que tornam as nossas vidas mais práticas e mais felizes. A vida humana é movida por sonhos e desejos. A vida humana tem a ver com saciar uma fome. Temos fome de tudo. Quem é pobre tem fome de riqueza. Quem é doente tem fome por saúde. Quem não tem uma casa, deseja possuir uma. Quem não tem um carro, deseja possuir um. E assim sucessivamente. Nossa vida é movida por desejos e nunca saciamos essa fome de ter algo. A Bíblia chama nossos desejos de anjos do Senhor. Em toda a Bíblia, quando você vê a palavra anjo, representa simbolicamente nossos desejos e sonhos batendo a porta da nossa consciência. A Bíblia também chama isso de tentação, ser tentado por um anjo, quando fala de um desejo de uma maneira negativa que vai nos prejudicar. Embora não seja errado ter algo que nos prejudique, porque é uma escolha pessoal, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Quando a Bíblia diz foi tentado por um anjo de Satanás, ela não quer dizer que existe uma pessoa ou uma força opositória a Deus, literalmente, como pintam as religiões, por causa de interpretações literais da Bíblia. Mas a Bíblia personificou simbolicamente a energia negativa, chamando-a pelo nome de Satanás, o diabo. Mas essa energia negativa também provém de Deus, porque tudo é energia. Nós estamos dentro de um oceano de energia, um oceano de luz líquida, pulsante, o dilúvio, que falarei disso num outro vídeo mais adiante. Se tudo é energia e Deus, a consciência eu sou, é energia, então a energia negativa e a energia positiva provém dele. Só que essa energia, a consciência eu sou, tem níveis, que vai dos níveis mais baixos, chamados de energia negativa, até os níveis mais elevados, a energia positiva. Quanto mais a consciência evolui, mais ela se torna elevada e positiva. A Bíblia personifica a energia negativa, chamando-a de Satanás, o diabo. Seus anjos são representados na Bíblia por palavras, desejos e ideias negativas dentro da nossa mente. E todos nós temos esses dois lados, tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Cabe a cada um usar o seu livre-arbítrio para escolher qual lado quer manifestar. O lado negativo manifesta realidades infernais, sofredoras, aqui na Terra, devido à falta de fé, chamadas na Bíblia de inferno. Fornalhas, fornos, onde se rangem os dentes. O lado positivo manifesta realidades positivas, paradisíacas, celestiais. Todos são estados de consciência chamadas na Bíblia de mansões ou moradas da casa do Pai. Todas mobiliadas e prontas para serem habitadas. São os níveis de consciência da escada de Jacó. A Bíblia mostra que quando os desejos se tornam fortes, a nossa consciência dá luz aos desejos, tanto faz desejos bons quanto os desejos prejudiciais. Nunca devemos esquecer que a Bíblia fala do mundo dentro de nós, o mundo da consciência.
não do mundo exterior, o mundo aqui fora, e que ela usa um simbolismo oculto para que nem todos entendam o que ela está querendo dizer, mas apenas os escolhidos para entender no tempo certo. O livro de Tiago, no capítulo 1, mostra como se manifesta qualquer desejo, tanto as boas dádivas como também as dádivas ruins e negativas. Todas descem do Pai das luzes celestiais. Tiago, no capítulo 1, do 12 ao 17, diz: Feliz aquele que continua a perseverar em tentação, porque ao ser aprovado receberá a coroa da vida, o que Deus prometeu aos que continuam a amá-lo. Tiago fala nesse texto da tentação de desistir dos seus sonhos e desejos. Temos que perseverar e ser persistentes até que possamos obter o que queremos. Quando estiver sob tentação, que ninguém diga: estou sendo tentado por Deus, pois com coisas más Deus não pode ser tentado, nem tenta ele a ninguém. Mas cada um é tentado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, produz a morte. Ao lerem o livro de Tiago, no capítulo 1, muitos acham que Tiago aqui fala sobre a morte do corpo literal, devido ao pecado da carne. No entanto, a Bíblia não fala sobre a morte do corpo literal. Ela se refere à morte de um estado de consciência. A Bíblia também não fala de pecados sexuais da carne. Para Deus isso é indiferente. Para confirmar isso, veja o que Jesus diz em Mateus 5, no versículo 27 e 28. Ali diz: Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Com essas palavras, Jesus quis dizer que é indiferente para Deus o pecado da carne, porque só de você pensar em alguém intimamente, desejando-a ou pensando nela, já cometeu no coração tal ato com essa pessoa, com ele ou com ela. Isso mostra que se Deus destruísse pessoas por causa de pecados sexuais, ninguém escaparia, porque todos seriam destruídos. Quem não desejou alguém intimamente nesse mundo? Isso acontece quase o tempo todo. Isso mostra que o mundo dos pensamentos é tão real quanto o mundo da matéria. O mundo dos pensamentos é o mundo da consciência, do eu sou. Praticar o ato no pensamento é o mesmo que praticar o ato aqui fora, na matéria. Na verdade, esse texto de Tiago, no capítulo 1, quer dizer que alguns, por causa da sua negatividade e da falta de fé, são tentados a desistir dos seus sonhos e desejos de criar uma realidade de sucesso. Por isso pecam. Pecado na Bíblia quer dizer desistir dos seus desejos e sonhos, ou seja, é não atingir os seus alvos e objetivos desejados. E essa desistência muitas vezes produz a morte de um estado de consciência desejado. Muitos são tentados a desistir dos seus sonhos, mas na verdade a menina não morreu, conforme diz o Cristo em Marcos 5,39. Mas ela dorme e pode ser ressuscitada novamente pelo grande poder da sua imaginação maravilhosa, Jesus. O estado de consciência não está morto, ele apenas dorme. E quando você volta a atenção para ele de novo, em sua imaginação, ele é ressuscitado. Nesses textos, Tiago fala do desejo e da tentação de desistir de realizar seus objetivos, sonhos e desejos. Não que os desejos sejam errados, porque Deus satisfaz o desejo de todos os viventes, como diz Salmo 145:16. Todos os desejos, não importa se são bons, ruins ou indiferentes, são boas dádivas que descem do Pai das luzes celestiais. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, ou seja, da consciência, desce do Pai das luzes celestiais, do qual não muda com sombras inconstantes. Gálatas 3:28-29 diz: Nisto não há judeu nem grego,
Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme uma promessa. Atos 10:34 diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, pois, por verdade, que Deus não faz acepções de pessoas. Isso quer dizer que Deus não questiona os seus desejos, mas Ele concede a todos sem preconceito. Qual era a promessa feita a Abraão? Era de multiplicar os seus filhos como o pó da terra. Deus seria o seu dono marital. Isso é prefigurado pela circuncisão do órgão genital masculino. Ele daria descendentes como a areia do pó da terra e multiplicaria todos os seus bens, e sua descendência sairia com muitos bens. O que representa esses filhos? Representa os seus muitos bens ou mansões da casa do Pai. São realidades criadas que são comparadas a filhos. Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz: Porque esperava Abraão a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Isaías 45, versículo 7 diz: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Também você pode entrar num estado que você não deseja entrar, por ser negativo, por não se sentir seguro, por ser reclamão, julgador, por se fazer de vítima, gostar de violência e por gostar de vícios ilícitos. Não que seja errado essas coisas. Cada um faz da sua vida o que quer e faz as suas próprias escolhas. Ninguém pode julgar. Se você tem uma paixão secreta pelo sofrimento, a consciência eu sou não questiona os seus desejos, mas concede a você todos os seus desejos. A sua consciência é que cria sua realidade. Cabe a você saber o que é bom para você ou não. Gálatas 6:7 diz: Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas se você não está contente com o estado em que você se meteu, em uma das mansões de tormento, o que você deve fazer para mudar isso e subir de nível? Para você mudar de um estado para outro, você pode fazer isso. Usar o poder da imaginação. A história de Ló mostra como podemos fazer isso. Mudar de um estado para outro, embora ele não tenha sido bem sucedido, porque ele fez isso de uma maneira mecânica, mas podemos tirar muitas lições positivas dessa história. No vídeo anterior, vimos que os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, mas não aceitaram lavar os pés na casa de Ló. Vimos também que lavar os pés é descobrir o segredo do Senhor, e que para descobrir esse segredo precisa ser convidado por Deus. E Ló não havia sido convidado a descobrir esse segredo, porque os anjos se recusaram a lavar os pés na casa dele. Essa história parece uma história real que aconteceu no passado, como muitos ensinam, mas não é. Ela acontece dentro de você, na sua consciência. Ló significa você no início da sua jornada de descobrir os segredos do Senhor e saber que a sua consciência, eu sou, é Deus, e que sua imaginação maravilhosa é o Cristo, que cria a sua própria realidade. Ló ainda não estava totalmente desperto, pois ainda tinha o véu da ignorância. Ele ainda estava dando muita atenção ao mundo externo e a pensamentos negativos. Mas o que representa as cidades de Sodoma e Gomorra na simbologia? Elas representam duas realidades de tormentos criadas por Ló. São estados de consciência da mente deturpada dele. Digamos que Ló e Jó são as mesmas pessoas. Ló caiu num estado de consciência, digamos que de pobreza
e de doença, como Jó. Ele era um dos homens mais ricos da terra e perdeu tudo, ficou no estado de pobreza. Essa realidade pode ser bem representada pela cidade de Gomorra. Ele tinha saúde radiante, mas entrou no estado de doença. Essa também pode ser representada pela cidade de Sodoma. Os dois anjos batendo à porta da sua consciência representa dois desejos de sair daquela situação em que ele se encontrava. Os dois anjos, portanto, representam dois desejos de Ló de sair da pobreza para a riqueza e da doença para a saúde. Voltando ao relato de Gênesis no capítulo 19, versículo 3, ali diz: Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete e assou pão sem fermento, e eles comeram. Como eu já disse no início desse vídeo, a nossa vida humana é movida por desejos. Os desejos ou ideias são os anjos batendo à porta da nossa consciência e os alimentamos até que eles se tornam a nossa realidade. Ló alimentou seus desejos por saúde e riqueza. Por que podemos ter certeza que a realidade de Ló, Sodoma e Gomorra, era na verdade pobreza e provavelmente doença? Porque quando ele vivia com seu tio Abraão, os dois ficaram muito ricos e possuíam muitos bens. E os servos um do outro se estranharam. Gênesis 13, do 5 ao 7 diz: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então naquela terra. Os cananeus e perizeus representam os pensamentos negativos. Quando a Bíblia fala de guerra, não é uma guerra literal aqui fora, mas é uma guerra dentro de nós. Acontece na nossa mente. É uma guerra contra os nossos pensamentos negativos. Abraão representa o seu eu desperto que tem fé. Ló representa o nosso eu que está começando a despertar do sono da morte. Ele ainda tem o véu da ignorância. Ló representa aquelas pessoas que estão tomadas por pensamentos negativos e que têm falta de fé e vivem realidades atormentadas e vivem na ignorância e usam a imaginação de forma mecânica. Aos poucos, Ló foi se afastando de seu eu desperto, tomado por pensamentos negativos, e caiu numa realidade triste. Vejamos o relato de Gênesis no capítulo 13, versículo de 8 a 12. Ali diz: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os seus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, após, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Repare que o relato diz que o Vale do Jordão, onde existia Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, ou seja, a consciência de Ló era de pensamentos bons e positivos, e ele estava perto de seu despertar. Abraão, homem de fé, vivia com boa saúde e prosperidade, mas aos poucos deixou-se dominar por pensamentos negativos, e foi caindo num estado de escassez e de doença, chamadas na Bíblia de Sodoma e Gomorra. Gênesis 13:13 diz: Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Homens maus e violentos na Bíblia representam pensamentos negativos que podem tomar conta da nossa consciência e fazer com que caiamos no estado de tormentos, uma realidade triste de sofrimento.
Pensamentos negativos tais como escassez, medo, insegurança, vitimização, ódio, raiva, julgamentos, palavrões, falsidade, vergonha, ganância. Todos esses são os homens maus e violentos que podem bater na porta da sua consciência e fazer com que entremos num estado de consciência que você não gostaria de experimentar, chamados de Sodoma e Gomorra. Gênesis 14, do 8 ao 12 diz: Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoá, e ordenaram a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Quedar-laomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Boim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazá. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para os montes. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e de todos os seus mantimentos, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Essa batalha dos reis, em Gênesis no capítulo 14, pode parecer fora de nós, mas ela acontece dentro da mente daquelas pessoas atormentadas por falta de fé, que se deixam levar por pensamentos negativos, e com isso caem em estados indesejáveis. Notem que Ló perdeu todos os seus bens e caiu num estado de pobreza, e provavelmente de doença também, por causa da batalha de uma mente atormentada. O relato mostra que, embora Abraão tenha resgatado Ló da sua situação desesperadora, ele continuou morando em Sodoma após as batalhas dos reis. Se fosse uma história real, ele poderia ter procurado outro lugar para morar. No entanto, o relato mostra que ele continuou morando em Sodoma. Isso é uma prova que mostra que Sodoma é, na verdade, um estado de consciência da mente atormentada de Ló. Embora os pensamentos negativos tenham sido controlados após essa batalha, o relato mostra que foi só por algum tempo, porque o relato de Gênesis no capítulo 19 vem mostrando que Ló foi novamente atormentado por pensamentos negativos, batendo a porta da sua consciência. Gênesis 19, do 4 ao 6 diz: E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Esses homens violentos representam pensamentos negativos e de adoração a ídolos. Para não ficar um vídeo muito longo, no próximo vídeo explicarei a simbologia oculta por trás desses homens. Mas Ló tinha desejo de sair daquela situação atormentadora. Se você se encontra também numa situação como a dele, você também pode sair dessa situação desesperadora e passar de um estado para outro, de um estado de escassez para um de abundância, de um estado de doença para um estado de saúde radiante. No próximo vídeo, continuarei com o relato e veremos como Ló tentou sair dessa situação. Veremos se ele foi bem sucedido ou não. Obrigado, meus queridos, por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Por favor, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e aguardem novos vídeos. Um beijo para todos e fiquem com Deus.